Se você cresceu no Brasil nas últimas 2 décadas, esse rosto que você vê na tela não precisa de apresentações. Para a maioria de nós, ele é o Julius, o pai do Chris, um cara trabalhador que se tornou o maior símbolo de responsabilidade financeira da nossa cultura pop. Mas a verdade é que por trás da comédia e dos memes sobre 2 empregos, existe uma trajetória de vida que é um verdadeiro exemplo sobre resiliência, estratégia e a coragem de se reinventar quando o mundo diz que você já não tem mais nada a entregar para ele. Imagine estar no auge físico e profissional aos 20 e poucos anos, jogando na liga de esporte mais competitiva do planeta, a NFL. I was on the Chargers back in 1993, but that was my time. I actually spent from 1991 all the way through 1997 in the NFL. But I spent 1 year, 1 season with the Chargers. Você conquistou o que milhares de jovens sonham, mas, em um piscar de olhos, o contrato acaba, o dinheiro desaparece e você se vê, aos 29 anos, sem nenhuma perspectiva de futuro. Essa foi a realidade de Terry Crews, um homem que hoje é um dos astros mais bem pagos de Hollywood, já esteve no fundo do poço, varrendo o chão de fábricas por $8 a hora para sustentar a sua família. Parece até mentira, mas não é. E hoje, nós não vamos apenas contar uma história de superação. Nós vamos analisar como um atleta que perdeu tudo usou a mente e seus talentos ocultos para redesenhar sua carreira do zero. Vamos entender como ele transformou a falência em um império e por que ele se tornou, com toda a justiça, o pai mais famoso do Brasil. Terry Alan Crews nasceu em 1968 na cidade de Flint, Michigan. Para quem não conhece, Flint é uma cidade que simboliza a ascensão e a queda do setor industrial americano. Crescer ali exigia uma casca grossa, especialmente em um lar marcado pela instabilidade e pelo comportamento abusivo de seu pai, que tinha grandes problemas com o alcoolismo, o que fazia com que o clima de sua casa fosse de completo medo. Terry conta em sua biografia que uma das suas memórias mais antigas é ver o pai, embriagado, derrubar a mãe dele no chão com um golpe. My father was a very, very abusive man. My earliest memories is me being around 5 years old and walking out to hear my parents arguing and watching my father ball his fist up and hit my mother in the face as hard as he could. Imagine a cabeça de uma criança vendo isso. Ali, naquele momento, nasceu um instinto que moldaria o resto da sua vida, a necessidade obsessiva de proteção. Muita gente olha para os músculos de Terry hoje e acha que é só estética, ou coisa de atleta, mas é mais profundo. Ele começou a treinar, a ficar grande, porque ele queria ser forte o suficiente para que o pai nunca mais encostasse na mãe dele. When I discovered working out, and I went in that gym, I was about 13. I stayed in there, and 2 dumbbells and just kept doing it. It was what I wanted because I could control myself. I could control my life. Pois ele lembra que quando via aquelas coisas acontecerem, ele via seu pai como alguém muito grande, e por isso, alguém que ele não conseguiria enfrentar naquele momento. E isso, de certa forma, moldou parte de sua vida, já que dentro de casa ele passava por momentos como esse, ele precisava de uma válvula de escape, e encontrou refúgio na arte e na música. Ele tocava flauta, ele desenhava, ele usava a criatividade para escapar de uma realidade onde o herói da casa, na verdade, era o vilão. Na adolescência, as coisas chegaram no limite. O Terry começou a se colocar na frente da mãe para receber os golpes no lugar dela. Ele apanhou muito para que ela não apanhasse. Isso desenvolveu algo dentro de Crews que pouca gente consegue superar. Essa dor dessa infância turbulenta foi o que deu a ele a profundidade para se tornar talvez o pai do Brasil, o pai do Chris, aquele que o nosso povo tanto ama. Ele sabe o valor de um pai presente, porque ele sentiu na pele o que é ter um pai que era completamente o oposto disso. Como já dito, Terry utilizou a arte como válvula de escape. Ele era um desenhista talentoso, ele viu o mundo através da perspectiva de um artista, capturando detalhes e anatomia com uma precisão impressionante. Esse talento era tão evidente que ele conquistou uma bolsa de estudos na Universidade de Michigan, e é fascinante pensar que o futuro Julius entrou na faculdade para estudar artes plásticas, e não para ser um atleta como ele foi anteriormente de sua carreira como ator. No entanto, o esporte logo se tornou uma ferramenta para a mudança de sua vida. Ao ser notado pelo departamento de futebol americano por seu porte físico, Terry percebeu que o esporte era seu passaporte para ser de Flint e construir uma vida melhor para sua família que ele começava a formar. Ele não via o futebol apenas como paixão, mas como um negócio, um meio para um fim. Ele entrou na NFL, principal liga de futebol americano do mundo, no ano de 1991 e já demonstrava uma mentalidade diferente. Ele sabia que a carreira de atleta era curta e incerta. E realmente aquilo que acontece 9 em cada 10 vezes com jogadores profissionais aconteceu com Crews também. Isso porque a NFL é uma máquina de marketing e dinheiro, mas isso não é tão bom para quem não está no topo da pirâmide. Terry foi o que chamam de journeyman, um atleta que pulou de time em time,
sempre lutando para manter sua vaga. Ele passou pelo Los Angeles Rams, San Diego Chargers, Washington Redskins e o Philadelphia Eagles. Foram 7 anos de incerteza constante, até que em 1997 o ciclo se encerrou. Hearing for the week. Right. Brought my playbook up there. They said, "We're gonna let you go, man." On that Tuesday, which is the NFL day off, they brought another linebacker from another team. And I was sitting out there the whole time. And I was gone. Aos 29 anos, Terry Crews estava fora da liga, e o pior, ele estava quebrado. O estilo de vida de um jogador da NFL, somado à falta de planejamento financeiro sólido na época, consumiu tudo o que ele havia conquistado. De repente, o gigante que era aplaudido em estádios lotados se viu em Los Angeles, com uma família para sustentar e sem nenhuma oferta de trabalho. Essa é a fase mais crítica de qualquer transição de carreira. É o momento em que o ego costuma ser o maior inimigo. Muitos ex-atletas entram em colapso por não aceitarem que a glória passou, mas Terry tomou uma decisão que define quem ele é. Engoliu o orgulho e aceitou trabalhar como segurança e varrer o chão de fábricas por $8 a hora. Ele contou que, em um dos momentos mais difíceis, foi visto varrendo o chão por um ex-colega de equipe. O olhar de piedade daquele homem foi um golpe duro, mas Terry não se deixou abater. Ele entendeu que aquele trabalho humilde não era uma derrota, mas só mais uma parte de sua vitória. Ele estava vivendo na pele a disciplina e a economia que anos mais tarde ele transmitiria com tanta verdade no papel de Julius. Ele estava aprendendo que a dignidade não vem do cargo que você ocupa, mas da capacidade de prover para quem você ama. Terry passou 2 anos na dureza de trabalhos manuais, mas ele nunca abandonou sua visão artística. Ele começou a trabalhar como segurança em sets de filmagem e, em vez de apenas cumprir seu turno, ele observava muito. Ele analisava como a indústria funcionava, como os atores se preparavam e como as histórias eram contadas. So you're on the set of Friday as a security guard. That's right. When did your big break come? When did you get an opportunity? Doing security, I knew a lot of location managers. Right. And the location managers would hire the security. And this location manager became a friend of mine. He said, "Hey man, Denzel's shooting down here in the jungle. It's a movie called Training Day. You want to come down and take a look?" I was like, I get to watch Denzel do his thing? I'm like, yeah, man, I'm coming. I'm walking. I said, when is it? He said, man, come on. They shooting all night. So he said, you got to come late, like 10 o'clock. About 11 o'clock, they'll start the filming and the whole thing. Ele percebeu que a atuação era uma extensão da arte, que ele já praticava no papel. Seu primeiro passo no entretenimento foi no programa Battle Dome, onde ele usou todo o seu físico imponente para criar um personagem marcante. Mas o divisor de águas veio em 2001, no filme Dia de Treinamento. Ele trabalhava na segurança do set, quando foi convidado para uma pequena participação. Terry aceitou o papel mesmo sem ser pago, entendendo que o networking e a experiência valiam mais do que qualquer cachê que fosse oferecido naquele momento, onde ele ainda não tinha um nome feito. Foi uma decisão estratégica de longo prazo. A grande explosão veio em 2004, com outro filme muito conhecido aqui no nosso país, As Branquelas. O papel de Latrell Spencer quebrou todos os estereótipos. Terry mostrou que um homem com seu porte físico podia ser engraçado, vulnerável e absolutamente carismático. Ele não teve medo de se soltar para conquistar o público. And people were looking at me like, I've never seen a funny big dude before. You know what I mean? And it changed the game. Did you know when you're shooting that movie and when you rap, did you realize that we got a classic, we got a hit, we have something that's going to stand the test of time? No, it's fart jokes. No. I'm sitting there, I'm like, man, if the kids laugh, I'm like, hey, great. Ele entendeu que sua marca pessoal precisava de camadas, e ele as construiu com maestria. Mas se teve um personagem que colocou o Terry Crews no DNA da cultura brasileira, esse personagem foi Julius Rock, mais conhecido por nós como o pai do Chris. Mas o que pouca gente para analisar é a genialidade técnica por trás desse papel. Em Todo Mundo Odeia o Chris, o Terry não estava apenas fazendo comédia, ele estava criando um arquétipo. O Julius é um homem comum, um cara que tem 2 empregos e que sabe o preço de cada centavo e que olha para um iogurte derramado como se fosse uma tragédia financeira. E é aqui que a mágica acontece. O Brasil se viu no Julius. Em um país onde a maioria das famílias luta para fechar as contas no fim do mês, o Julius não era uma caricatura, ele era o nosso pai, o nosso tio, o nosso vizinho. O Terry trouxe uma verdade para o Julius, que só quem já esteve quebrado consegue transmitir. Lembra que eu falei que ele ficou falido depois da NFL? Pois é. Quando o Julius reclama do preço da luz, o Terry não está apenas lendo o roteiro. Ele sabe que é o desespero de não ter como pagar uma conta. Ele usou a própria dor financeira para criar um personagem que, embora fosse engraçado, era profundamente respeitado.
A conexão foi tão forte que, para nós brasileiros, o Terry Crews deixou de ser um ator americano. Ele se tornou o pai do Brasil. A forma como ele equilibrava a rigidez da disciplina com o amor silencioso pela sua família é uma aula de atuação e de humanidade. O Julius não é apenas o cara dos 2 empregos, ele é o símbolo da dignidade através do trabalho. Ele conquistou o nosso país não com músculos, mas com a verdade de quem sabe o valor de cada gota de suor. E se foi o Julius quem apresentou o Terry para o Brasil, o sargento Terry Jeffords, de Brooklyn Nine-Nine, foi quem mostrou que ele era um ator de infinitas camadas. Na série, o Terry não estava apenas interpretando um policial, ele estava interpretando uma versão exagerada e maravilhosa de si mesmo. Estrategicamente falando, Brooklyn Nine-Nine foi essencial para a mudança de sua vida. A série deu a ele uma estabilidade financeira absurda, com salários que passavam os $80 mil por episódio, e o colocou novamente nos holofotes da cultura pop mundial. The thing, people are trying to invent ways to get right to the money. But hey man, first of all, nobody knew who I was, and I got my shot. I got paid maybe $4 grand on Friday after next, but that's why I came up to Cuba and said, thank you. Thank you. That was a start. That was the start. Now, I make money now. Ele se tornou um símbolo de masculinidade positiva e um dos atores mais versáteis da comédia moderna. Mas o Terry não parou por aí, ele queria mais, e ele conseguiu se tornar o apresentador do America's Got Talent, um dos maiores programas do planeta. No AGT, Terry não tem apenas um personagem, ele é o Terry Crews, um mestre de cerimônias. A energia que ele traz para aquele palco é algo que não se ensina. Ele vibra com os participantes, ele se emociona com as histórias de superação, porque ele sabe o que é lutar, e ele comanda uma audiência de milhões de pessoas, uma facilidade impressionante. O AGT transformou Terry em uma instituição americana. Ele deixou de ser o ator de tal série para ser o rosto que as famílias recebem na sala de casa toda semana. É o auge da carreira de um homem que começou varrendo o chão e hoje é quem manda em um dos microfones mais importantes do entretenimento mundial. O que torna a história de Terry Crews ainda mais relevante para nós é o que ele fez após conquistar o estrelato. Ele não se acomodou, ele usou sua influência e seus recursos para voltar às suas raízes artísticas e explorar novas fronteiras, fazendo parte da criação de uma linha de móveis como designer, participação e criação de novas empresas e, além disso, seu carisma e a história que criou com nós brasileiros sempre o garante estar presente nos comerciais mais famosos do nosso país, sendo parceiro de grandes marcas. Ele provou que a curiosidade intelectual e a vontade de aprender são os maiores ativos de um profissional, independentemente da idade ou da área de atuação. Terry Crews não é apenas um ator de sucesso, é um ser humano admirado por sua maneira de viver, de tratar as pessoas ao seu redor, um homem que domina múltiplas áreas e que nunca para de se reinventar. Além de sucesso profissional, ele se tornou uma voz importante sobre saúde mental e vulnerabilidade masculina. Ao compartilhar abertamente suas lutas passadas, ele humanizou ainda mais a sua imagem e fortaleceu sua conexão com o público. E uma das maneiras com que ele fez isso foi quando ele tocou em um assunto que muita gente evita, o vício em pornografia. Há anos, ele meio que viveu uma vida dupla. Por fora, o astro carismático, um pai de família exemplar, mas por dentro, o que ele mesmo descreveu como uma pilha humana de culpa. O vício começou cedo e, com o tempo, se tornou uma forma de automedicação para lidar com a ansiedade e as pressões da carreira. Ele contou que isso mudou a forma como ele enxergava as pessoas. Elas deixaram de ser seres humanos e passaram a ser objetos. Isso quase custou tudo que ele construiu. O vício o levou à infidelidade e quase destruiu seu casamento de mais de 30 anos com a Rebecca King Crews. Em um momento de clareza brutal, ele percebeu que, se não mudasse, ele perderia a única coisa que realmente importava: a sua família. Ele teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida: admitir que já estava doente e pedir ajuda. Terry foi para a reabilitação. Ele se abriu publicamente sobre isso em uma série de vídeos no Facebook que viralizaram anos atrás. Ele não fez isso por marketing, ele fez isso por sobrevivência. Ele entendeu que o segredo e o silêncio são o que alimentam um vício. Ao falar sobre isso, ele quebrou o tabu, diz que um homem de verdade não tem fraquezas, ou que até pode ter, só não pode nunca as demonstrar. A superação desse vício é uma das maiores vitórias da carreira de Terry. Ele provou que a verdadeira força está na coragem de encarar a própria escuridão e escolher a luz. Ele reconstruiu seu casamento, recuperou a sua paz e hoje usa sua voz para ajudar milhares de homens que passam por uma situação parecida, ensinando que ser forte, muitas vezes, é ter a coragem de demonstrar suas fraquezas. A trajetória de Terry Crews nos deixa uma lição fundamental: o sucesso não é uma linha reta, e o fracasso não é um destino final. Ele foi o atleta que perdeu tudo, o trabalhador que varreu o chão e o ator que conquistou o mundo. Em cada uma dessas fases, ele manteve o controle sobre a única coisa que ninguém poderia tirar dele: o seu coração. Ele se tornou o pai do Brasil porque sua história é a nossa história, é a história de quem rala,
de quem economiza e de quem não aceita a derrota como resposta. Terry nos ensinou que, não importa o quão baixo você esteja, você sempre pode redesenhar o seu destino, se tiver a disciplina para trabalhar e a visão para enxergar além das circunstâncias. O sucesso do Terry Crews não é fruto do acaso, é o fruto de um plano executado com resiliência. Ele é o homem que teve 2 empregos na ficção, mas que construiu um legado que inspira milhões na vida real.